Olá, meu nome é Lucas, eu sou gerente de contas aqui do Aegro e hoje eu vou te ajudar a entender os cadastros básicos do Aegro. Quais são esses cadastros, por que eles são tão importantes e como que a gente coloca eles aqui no seu Aegro, tá? Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que conversar, gente, é sobre a nossa lógica do Aegro. Então, como é que funciona o Aegro, como que ele conversa dentro do sistema, porque isso vai ajudar bastante a entender os lançamentos básicos e como a gente vai executar eles por aqui. Então, o primeiro passo é a gente entender essa lógica que vai funcionar basicamente em três partes do Aegro: o financeiro, as atividades e o estoque entre as duas, tá? O que acontece, tá, gente? Hoje o Aegro ele funciona de forma muito integrada, de forma muito automática. Então, eu não preciso ter um retrabalho de lançar o financeiro, depois lançar estoque, depois lançar atividade e voltar para dar baixa no estoque e assim por diante. Ele faz essa conexão automaticamente para a gente. Ou seja, quando eu lanço o meu financeiro, eu já estou alimentando o meu estoque. Então, se eu lanço ali uma conta, se eu lanço ali uma compra de insumo, por exemplo, né, eu já posso indicar que esse insumo vai ir para o estoque e vai aguardar a utilização dele. E para dar a baixa do estoque, para poder acompanhar ele, eu não preciso fazer isso manualmente também. Isso vai ser feito automaticamente a partir das atividades. Então, conforme eu faço minhas atividades, seja atividades de campo, abastecimentos, manutenções, o Aegro já dá a baixa automaticamente no estoque. Ou seja, financeiro, estoque e atividades acabam ficando muito atrelados, acabam trabalhando bastante junto. E agora a gente vai entender mais fácil por que esses cadastros básicos que a gente vai comentar agora, esses cadastros iniciais, são tão importantes nesse primeiro momento no Aegro. Vamos falar um pouquinho por onde começar. Basicamente, tá, pessoal, a gente vai ter três áreas aí de cadastros que são muito importantes para o início do seu Aegro, tá? Primeira, a gente tem o cadastro de equipe, que são as pessoas que vão trabalhar junto conosco dentro do Aegro, que vão fazer lançamentos, que vão estar trabalhando por aqui. Segundo, a parte de áreas, safras e patrimônio, onde a gente vai cadastrar toda a parte ali relacionada ao físico da fazenda, né? Quais são as áreas, qual é a extensão, qual é o patrimônio que está cadastrado. E por fim, a gente vai dar uma olhadinha também no cadastro de conta bancária, que é muito importante para a gente começar a trabalhar o financeiro, beleza? Dito isso, vamos à prática então. Eu vou mudar aqui a tela, vou para dentro do Aegro, para a gente ver na prática como é que seria então esse início de uma propriedade nova, como é que a gente vai iniciar esses cadastros. Muito bem, gente. Estamos agora então dentro da minha fazenda nova, Fazenda Moinho do Vale. Vocês vão ver que é uma fazenda completamente nova, tá do zero, para a gente poder fazer então esse processo inicial juntos aqui dentro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como a gente comentou antes, eu vou olhar para minha equipe. Então eu vou indicar quem são as pessoas que vão trabalhar comigo dentro do Aegro. Para cadastro de equipe, gente, não tem segredo, tá? Eu vim aqui em cima então na aba de equipe e vou vir, deixa eu colocar para o outro lado, lá no cantinho direito da tela, adicionar usuário à equipe, tá? Então aqui a gente vai cadastrar alguém novo para trabalhar com a gente. Cliquei aqui, ele vai me pedir então para eu digitar o e-mail dessa pessoa. Então, basicamente, eu vou digitar o e-mail desse novo usuário para ele poder fazer o acesso dele posteriormente aí no Aegro, tá? Então, vou vir aqui, já tenho o e-mail pronto do Rafa, coloquei ali o e-mail. Nesse caso aqui, esse usuário já existe, já é alguém que trabalha no Aegro, já tem outros acessos, né? Então ele já trouxe aqui para mim certinho o R do Rafael, já está tudo ok. O que eu vou definir agora é basicamente o nível de acesso que eu vou liberar para ele. Então aqui eu vou ter desde o nível agronômico, que seria alguém que trabalha só na parte ali do gerente de campo, por exemplo, né, que vai fazer planejamentos, vai trabalhar ali com a parte de campo, mas não vai mexer tanto na parte do financeiro. Eu tenho a opção do financeiro, que é alguém que vai ficar especificamente para o financeiro e não vai mexer na parte de campo. A gente vai ter várias opções aí de usuário, inclusive a parte de gerente e assim por diante, né, que seriam os níveis mais altos, né, o gerente e o proprietário. Sempre que eu seleciono um nível, tá, pessoal, de acesso, quando eu venho aqui do ladinho direito da tela, ele vai mostrar todas as funções às quais esse usuário tem ou não acesso. Então, o operacional, por exemplo, quando a gente olha aqui para as atividades, ele consegue visualizar um planejamento, mas ele não consegue criar e editar, nem excluir. Então, aqui a gente já consegue ter uma visão geral do que esse usuário vai poder ou não fazer dentro do seu Aegro, e eu posso somar usuários também. Tá? Então, poxa, eu tenho um operacional que ele também vai trabalhar no estoque.
Posso somar os dois aqui, ver as funções dele. Estando tudo certo, eu vou vir aqui embaixo, então, em salvar, tá? Salvei aqui, gente, ó. Meu usuário já vai aparecer aqui, então, na equipe, registradinho. A partir do momento que ele faz o acesso, ele já consegue entrar no Aegro, trabalhar, fazer os lançamentos e assim por diante, tá? Colocou um e-mail aqui, se ele não tiver acessado nenhuma vez o Aegro ainda, ele vai receber um link lá no e-mail dele para cadastrar a própria senha e começar a trabalhar no Aegro. Então, a parte de equipe é basicamente isso, gente. Equipe cadastrada, a gente começa a tratar agora no cadastro das áreas. Então a gente vem aqui em cima, já saímos da equipe e vamos para a parte de áreas. As áreas, gente, nada mais é do que os nossos talhões, tá? Então aqui a gente vai cadastrar os talhões, as áreas, as glebas, independente da nomenclatura que você utiliza aí. É aqui que a gente vai executar esse registro. E como que a gente faz esse cadastro, tá, pessoal? Super simples. Botão azul, cantinho direito da tela, como de costume, novas áreas. E aqui eu vou ter duas opções, tá, gente, para fazer esse cadastro. Uma opção que eu tenho é fazer o cadastro manualmente. Então eu posso fazer o desenho da minha área mesmo, aproximar no mapa, localizá-la por ali e fazer esse registro. Então, para a gente ter esse exemplo, vamos procurar por aqui. É legal para a gente poder cadastrar. Ó, aqui eu estou olhando no mapa, né? Estou aproximando. Achei aqui algumas áreas, né? Beleza, Lucas, encontrei no mapa. Como é que eu faço esse desenho agora? Bem simples, tá, pessoal? Vou vir aqui, ó, já tenho o cadastro para colocar o nome, a área, vou preencher depois. Eu tenho esse botão aqui de criar. Então, modo desenho, criar. Vou clicar aqui. Ele vai abrir para mim, então, o modo para poder desenhar a minha área, tá? Eu vou arrastar um pouquinho mais para cá, pegar um talhão um pouco menor aqui. Vou pegar esse cara. Para fazer o desenho, gente, sem segredo, vou clicar uma vez. Ele vai fazer o primeiro ponto do meu desenho. E aí eu vou arrastando o meu mouse e vou clicando nos demais pontos. Então vou olhando aqui, vou fazer esse talhão que já está mais fácil para a gente. Circular o riacho que não é importante. Cheguei no último ponto, ele fecha o desenho para mim, para confirmar. Se eu precisar, eu ainda posso fazer alterações e ajustes, né? Aqui eu não vou precisar, vou manter ele como ele está mesmo. E vou salvar a edição. Salvei, reparem que ele já trouxe para minha área correspondente ao desenho que eu fiz. Eu posso ajustar isso daqui, tá, gente? Às vezes tem alguma área que passa ali no meio, de repente alguma ilha que tem ali no meio, algo nesse sentido que eu tenho que descontar. Então eu posso vir aqui manualmente mesmo, vamos supor que aqui fossem 7 hectares exatos. Então eu posso colocar ele aqui e vou nomear esse talhão. Então vamos supor que no meu caso aqui fosse o talhão 1. Fiz isso, já poderia salvar esse lançamento, ou então adicionar mais áreas e aí criar mais desenhos aqui perto também. Então, já está tudo por aqui, eu já quero criar de uma vez. Posso vir aqui, fazer o meu desenho super acurado. Salvar mais uma área e posso ir montando da forma que for necessário, tá? Além de cadastrar as áreas, pessoal, a gente também consegue criar grupos para essas áreas, tá? Ou seja, poxa, Lucas, eu trabalho aqui na fazenda, só que são 3 fazendas que eu tenho aqui e é tudo o mesmo material que a gente usa. Então, só precisava separar mesmo por grupos de áreas, né? Sem problema, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar o meu talhão 2. Opa, tá achando? Talhão. E eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, na opção agrupar. Então, vamos supor que essa aqui fosse a minha fazenda sul, porque ela está aqui no sul do meu estado. Coloquei ele aqui, eu vou incluir esse agrupador aqui também e vou salvar essas duas áreas. Então reparem que aqui para mim ó, já apareceu Fazenda Sul, meu agrupador, quantos hectares ela tem no total, e logo abaixo o cadastro ali dessas minhas novas áreas, tá? Poxa, Lucas, legal, mas você comentou que tem mais um jeito de cadastrar as áreas, né? Isso aí, gente. A gente consegue fazer o cadastro também importando essas áreas pelo arquivo de KML, tá? Então, se eu tiver o KML disponível, posso vir aqui embaixo fazer o cadastro normalmente, né? Nova área, como a gente já fez aí algumas vezes. E aqui, ao invés de eu vir aqui em criar, eu posso vir aqui embaixo no cantinho esquerdo da tela, importar KML. Cliquei aqui, ele vai abrir o computador para mim. Então aqui eu já deixei uma pastinha pronta, né, com esse registro. Eu vou vir aqui então, por exemplo, no 11.
trazer. Ele já trouxe para mim o desenho, já trouxe o nome do talhão, já trouxe a extensão dele, tudo certo. E eu posso seguir, então, importando diversas áreas aí, até chegar na conclusão desse meu registro, tá? Vou colocar mais umas duas aqui, só para a gente ter um cadastro bacana. Vou colocar 10, a 11 e a 9. Então, estão aqui minhas novas 3 áreas. Também quero incluir um agrupador para elas, então eu vou colocar como Fazenda Neste, por exemplo, só para a gente ter um registro. Criei ela, vou adicionar nos demais. Então, colocando aqui os agrupadores, né, para incluir todo mundo no mesmo grupo. Tá feito, então vou salvar ele aqui. E pronto. Então já temos aí as nossas propriedades, né? As nossas fazendas, os nossos agrupadores dentro da nossa propriedade geral. Então está aqui a Fazenda Sudeste com as suas 3 áreas e mais abaixo a Fazenda Sul com as suas 2 áreas, tá? Então a gente pode fazer tanto o cadastro manual quanto fazer pela importação. O que é muito importante que a gente faça esses cadastros, tá, pessoal? Isso aqui é o que vai dar toda a base para a gente poder criar safras, para a gente poder ter o nosso custo por talhão no final da safra definido, a gente conseguir ver a rentabilidade. Então isso daqui é fundamental, gente. Perfeito. Já falamos então da equipe e das áreas. Vamos agora para o cadastro de safras. Então vou vir aqui em cima, áreas, vou mudar aqui para safras. E o padrão é sempre o mesmo, tá, gente? Para iniciar um cadastro, cantinho direito da tela lá embaixo, botão azul, adicionar safra. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou definir é a cultura da minha safra. Vamos dizer que eu estivesse trabalhando ali com milho, então só para a gente ter um exemplo, tá? Em seguida, datas de início e término. Então vou iniciar ali minha safra. Aqui vamos colocar em julho, só para a gente ter uma noção mesmo, tá? E aqui reparem que ele sempre vai sugerir para a gente o ano agrícola. Então ele tirou ali no dia 1 do 7, terminou dia 1 do 7 de 25. Isso aqui eu posso ajustar, tá, gente? Não tem problema nenhum. Então se eu quiser indicar que aqui ela vai até final de dezembro, por exemplo, eu poderia fazer. Bem tranquilo, tá? Reparem que conforme eu vou ajustando aqui minha data, o Egro também vai dar para a gente um nome sugerido. Então ele sugeriu para mim aqui safra milho 24, 25. Isso aqui também é editável, tá? Então se eu quiser colocar safra milho sudeste, que eu gostaria que é daquela fazenda, por exemplo, se eu quiser ajustar qualquer coisa, fica sempre a critério de vocês, tá? Em seguida, a gente vai vir aqui então para selecionar áreas da safra. Então, selecionar áreas. Aqui do lado direito, ele vai mostrar todos aqueles talhões que a gente cadastrou anteriormente, separadinhos em grupos, né? E eu vou definir, então, quais são os talhões que vão fazer parte dessa safra. Vamos supor que aqui eu for selecionar Sudeste, vou clicar aqui em cima, ele trouxe todas já para mim. Já posso seguir, então, com esse lançamento. Seguindo aqui, pessoal, vou descer um pouquinho mais, então, aqui para definições. Aqui, basicamente, ele vai me dar a unidade de medida padrão, que é o que vai indicar para a gente, né, como que eu vou fazer a venda desse material posteriormente, como que vai ser a colheita dele e assim por diante, né? Então aqui eu estou deixando ele como saco de 60 quilos por padrão. E depois o estoque padrão. O estoque padrão é o local de estoque que a gente vai utilizar aí com mais frequência nas atividades dessa safra, tá? Então é o lugar onde eu vou tirar principalmente ali insumo, defensivo, fertilizante e assim por diante. Quando eu começar uma atividade, ele já vai indicar esse local de estoque como o estoque de onde eu estou tirando o material. A gente pode ajustar isso depois, não tem problema nenhum. Aqui é só para a gente ter uma noção mesmo de qual vai ser o estoque que eu vou acabar utilizando mais dentro dessa safra. Por fim, a gente tem o tipo de custo. Aqui, gente, não tem segredo, tá? Podem manter sempre o tipo de custo de vocês no automático. O que isso daqui faz, tá? Tipo de custo automático é o que possibilita que o Aegro faça aquela movimentação que eu comentei lá no começo. Ou seja, quando eu lançar o financeiro indicando para o estoque, o material já vai automaticamente para o estoque. Quando eu lançar uma atividade, o material vai dar baixa automaticamente daquela atividade. E além de dar baixa, já vai lançar o custo para a gente dentro daquela safra. Ou seja, não preciso me preocupar em fazer esses custos manualmente depois. Conforme eu faço a atividade, o Aegro já sabe quanto material eu gastei, sabe quanto ele custou e já joga esse custo dentro da safra, nas áreas onde ele foi utilizado. Então, poder manter ele como automático sempre, isso já vai deixar tudo bem mais fácil aí pra gente, tá? Vou salvar aqui a minha safra nova.
E tá pronto, pessoal. Então nossa safra já está cadastrada. Reparem que lá em cima na faixa verde apareceram novos quadros, né? Então tem aqui a Fazenda Moinho do Vale, o nível da safra que está aparecendo agora, que é a nossa safra do milho sudeste, e também o nível das áreas, tá? Perfeito. Cadastramos então a equipe, as áreas e as safras. Vamos falar agora do cadastro de patrimônio. Gente, sem segredo, tá? Vou vir aqui em cima então, logo em seguida, cadastro de patrimônio. Aqui é onde a gente vai cadastrar toda a parte de maquinário, eu posso cadastrar silos, eu posso cadastrar benfeitorias, tudo que vai ter custo para a gente no nosso patrimônio, a gente pode colocar aqui dentro, tá, gente? E para fazer o cadastro também sem segredo algum. Botão azul lá embaixo do cantinho direito, adicionar patrimônio. Vou selecionar aqui, então, a primeira informação, que é o nome. Então, aqui eu vou informar qual que é o nome da máquina que eu estou cadastrando, né? Ou do patrimônio. Esse nome aqui, tá, gente? Não tem um padrão, não tem algo nesse sentido. Ele vai ser o nome que fica mais fácil para todo mundo que está trabalhando com vocês dentro do Aegro conseguir identificar essa máquina, tá? Então, eu vou ter cliente que vai trabalhar numerando suas máquinas, né? Então, 001, trator X, eu vou ter cliente que vai trabalhar só com o nome do modelo. Fica sempre a critério de vocês, tá? Aqui nesse caso, no nosso exemplo, eu vou colocar um trator JD 5070, só para a gente ter uma noção, tá? Em seguida, eu vou ter o tipo, então eu tenho várias opções aqui, né? Silo, benfeitoria, pivô, veículo, estação meteorológica ou máquina. E nos casos de máquina, eu tenho mais uma opção aqui embaixo, que é o tipo de máquina. É aqui que eu vou especificar, então, se é um adubador, se é um trator, uma colheitadeira. Aqui nesse caso, eu vou deixar como sendo um trator. Vou até deixar aqui só com JD, que fica mais... não fica redundante, né? Então, tá aqui o nosso trator, tá aqui a nossa máquina, o tipo dele que vai ser trator. Tem a opção de implemento não motorizado também, tá, gente? Então, se eu estiver cadastrando aí, de repente, uma carreta, estou cadastrando ali um arador, uma grade, eu posso colocar como implemento não motorizado. E depois a gente vai ter toda a parte ali de cadastro que é opcional, tá, gente? Então, tudo que não tem esse asterisco aqui do lado, ele vai funcionar como item opcional. Então, aqui a gente vai ter modelo. Eu posso indicar, então, qual que é o modelo dessa máquina, que é o 5070E, por exemplo, né? E aí eu posso colocar mais maquinários depois desse mesmo modelo. Opa, cliquei sem querer aqui. Vou ter aqui o fabricante, então aqui nesse caso vai ser a John Deere. Posso colocar no de fabricação, vamos supor que fosse 2020, vai só para a gente ter uma noção. A vida útil, vamos supor que tivesse aí 200 mil horas de vida útil, só para a gente ter o campo preenchido mesmo. A data de aquisição, vamos supor que eu comprei comecinho aí de outubro, o valor dele. Aqui eu estou chutando, tá, gente? Eu não tenho essa base aí de valores, né? Mas só para a gente ter uma noção. Vou colocar 150 mil. O orímetro atual. Esse campo aqui é muito legal, tá, gente? A gente comentar um pouquinho mais sobre ele. Quando eu cadastro o orímetro atual, eu estou colocando o orímetro da hora que eu estou fazendo esse registro. Então, eu pedi para o pessoal verificar para mim um dia antes, ali, por exemplo. Coloquei esse orímetro aqui, tá? Esse campo vai ser atualizado a partir das atividades. Então, conforme eu vou lançando abastecimentos, atividades de campo, eu atualizo o orímetro e ele vai sempre sendo atualizado aqui automaticamente, tá? Então, vamos supor que ele agora tivesse com 200 horas. Tem um campo de observações, onde eu posso incluir ali observações sobre aquele maquinário, posso colocar número de chassi, enfim, o que vocês acharem pertinente, né? É um campo livre. E lá embaixo eu tenho selecionar arquivos, onde eu posso colocar uma foto desse meu maquinário. Então aqui eu já tenho uma fotinha do trator, vou colocar ela aqui. Indiquei ela ali dentro, já vai carregar ali para mim. Vou salvar o meu lançamento. Salvei, ele já aparece aqui do ladinho esquerdo na minha lista, né? Tá aqui ele, o modelo, o ano, a fotinho, né? E para quem vai trabalhar depois com essa máquina, fica fácil de localizar ela por aqui. Certo, pessoal? Já temos então nossa equipe, as áreas, as safras e o patrimônio. O último cadastro básico, que é super importante para a gente começar a trabalhar no Aegro, é a nossa conta bancária que vai estar lá no financeiro. Então, para poder fazer isso, vamos vir aqui em cima para o financeiro e vamos acessar primeiramente então aqui nosso lado esquerdo da tela, né? A parte aqui de contas bancárias do nosso financeiro. E reparem no seguinte, tá, pessoal? O financeiro do Aegro sempre vai vir com uma conta já criada, que é a conta padrão. Então já vem por padrão prontinha aqui pra gente.
Nós podemos cadastrar mais de uma conta. Então, de repente eu tenho aqui, Lucas, uma conta no Bradesco e uma outra no Banco do Brasil. Eu trabalho as duas para fazer os pagamentos da Fazenda. Sem problema. Para eu cadastrar contas novas, eu posso vir aqui em cima no botão azul, nova conta bancária, e já posso realizar esse registro aqui, tá? No nosso caso, como essa é a primeira conta que a gente vai cadastrar, a gente pode usar a conta padrão para isso. Para fazer esse ajuste, então, 3 pontinhos aqui nas ações e eu vou editar essa conta padrão, que é o mesmo campo ali de cadastro, tá, gente? Para fazer, então, esse cadastro, como é que funciona, tá, pessoal? Primeira coisa que eu vou informar aqui em cima, nome da conta bancária. Esse nome segue a mesma lógica que a gente viu lá no cadastro de patrimônio, tá? É o nome que vocês vão utilizar para reconhecer essa conta na hora de indicar se foi ela que fez o pagamento ou se foi outra. Então aqui pode ser o nome do titular, pode ser o nome do banco, pode ser o número da conta, o que fica mais fácil para vocês se localizarem, tá, gente? Aqui eu vou colocar como conta Lucas, só para a gente ter uma noção. Em seguida, data do saldo inicial e saldo inicial. Isso aqui é muito importante, pessoal. A data do saldo inicial vai definir para o Aegro a partir de que ponto ele começa a trabalhar o seu financeiro. Ou seja, a partir de qual data ele começa a incluir ou retirar saldo de acordo com a movimentação. Então, a partir de quando que ele vai começar a trabalhar o saldo de vocês, tá? Para eu fazer isso, então, eu tenho que entender a partir de quando eu quero começar a trabalhar meu financeiro no Aegro. Lucas, eu quero começar meu financeiro a partir de outubro de 2024. Beleza. Vou vir aqui em cima, então, posso vir aqui para o mês de outubro. Opa, passei já. Colocar no dia 1º de outubro, então, o meu saldo inicial. Vou pegar o meu extrato da conta e vou ver qual que era o saldo que eu tinha nessa conta no dia 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, ele fechou para mim em 25 mil. Beleza, coloquei meu saldo aqui, posso seguir com o registro. Em seguida, nome do banco, então eu vou selecionar ali qual que é a instituição com a qual estou trabalhando, tá? Caso a instituição não esteja aqui, gente, é possível também cadastrar uma instituição nova, então você pode colocar só o código e o nome, se for um outro banco que não está aparecendo por aqui. Aqui nesse caso eu vou trabalhar com a Sicredi mesmo, só para a gente ter ali um registro. E aí depois que eu selecionei a instituição, eu vou definir então a agência, o número da conta e o país. Também é opcional, tá, gente? Não é obrigatório. A menos que a gente esteja trabalhando com livro caixa. Aí eu preciso cadastrar tudo bem rigorosamente, tá? Então aqui eu vou deixar eles em branco, porque não é obrigatório. Lá no final também tem a opção de adicionar o titular da conta, tá? Então se eu tiver ali esse titular já cadastrado como emissor de nota ou como fornecedor, eu consigo trazer aqui o cadastro dele e indicar que ele é o titular dessa conta. Mas também não é obrigatório, tá, gente? Então, cadastrei tudo, vou vir aqui embaixo e salvar. Reparem que ele já mudou aqui para mim, então, já me mostrou o saldo que eu tenho, o nome da conta, a bandeirinha ali, já ficou tudo bem certo aqui, para a gente poder seguir com o trabalho, tá? Pessoal, a princípio, então, nosso treinamento aqui de cadastros iniciais vem até aqui, então a gente já entendeu aí a equipe, as áreas, a safra, o patrimônio e a conta bancária. Tendo esses cadastros prontos, a gente já começa a conseguir aprofundar mais no Aegro. Então, com isso daqui, a gente vai começar a fazer o nosso lançamento de financeiro, vai começar a alimentar nosso estoque, a gente vai começar a trabalhar os abastecimentos, manutenções, enfim, todo o restante que o Aegro tem a oferecer para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre esses demais lançamentos, sobre tudo que a gente tem aí disponível, fiquem muito à vontade que aqui nesse mesmo link onde você entrou nesse treinamento, tem vários outros treinamentos com vários outros temas, então a gente tem ali um treinamento só da parte de atividade, só da parte de financeiro, assim como você sempre tem a liberdade de chamar o seu gerente de conta, assim como eu sou um dos gerentes aqui do Aegro, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.